Chegamos ao nosso 16º vídeo e hoje eu quero falar sobre o propósito da lei. A lei ela nos trouxe até Cristo. Queridos, nos dias dos patriarcas, houve um período de mais ou menos 400 anos entre o tempo em que Abraão foi considerado justo diante de Deus e o dia em que a lei foi dada a Moisés no Monte Sinai. Durante esses 4 séculos, Abraão e seus descendentes foram declarados justos sem necessidade da lei. Nós nos tornamos filhos de Abraão porque estamos em Cristo. O Senhor Jesus é aquele em quem se cumpriu a promessa feita a Abraão. E se estamos em Cristo, somos também participantes da promessa. Existem 3 personagens que definem a nossa experiência: Abraão, Moisés e Cristo. O povo de Israel era escravo no Egito, mas eles foram libertos pela graça por causa da promessa de Deus a Abraão. Depois, eles são conduzidos a Moisés e experimentam a lei. O alvo da lei era levá-los a Cristo, para que desfrutassem da promessa perfeita. Queridos, todo crente precisa passar pela lei antes de atingir uma experiência da promessa da graça. Não há desfrute da graça sem o conhecimento da lei. Muitos querem entrar na graça, mas nunca sentiram a condenação da lei. E por isso se tornam cristãos passivos e permissivos. Antes de encontrarmos a Cristo, é preciso ter um encontro com Moisés. Sem o prévio sofrimento da condenação da lei, não podemos herdar a promessa em Cristo. Por que isso? Porque a lei ela vai identificar quem nós somos. A lei vai mostrar que nós somos pecadores, que nós precisamos de Jesus. Eu gosto da ilustração usada por Ray Comfort. Ele explica bem a necessidade de encontrarmos a lei antes de virmos a Cristo. Ele conta uma história assim: 2 homens estão em um avião. Ao primeiro é dado um paraquedas e ele é orientado a colocá-lo, pois o equipamento melhoraria a qualidade do seu voo. Ele fica um tanto cético, no início, porque não consegue perceber como o fato de usar um paraquedas em um avião poderia melhorar a qualidade do seu voo. Porém, depois de certo tempo, decide experimentar para ver se o que lhe havia sido dito era realmente verdadeiro. E quando ele coloca o paraquedas, nota o peso sobre os seus ombros e descobre que tem dificuldade de sentar-se direito, mas mesmo assim ele não tira de imediato, pois se coloca na posição, foi me dito isso, ele acaba se consolando com o fato de ter sido dito que isso melhoraria a sua qualidade de voo. Assim ele decide dar um tempinho, para ver se realmente isso funciona mesmo. E enquanto espera, ele percebe que alguns dos outros passageiros estão rindo dele pelo fato dele estar usando um paraquedas em pleno voo. E ele começa a se sentir um tanto humilhado. Quando os outros passageiros começam a apontar e a rir dele, ele não aguenta mais. Encolhe-se em sua poltrona e arranca o equipamento, jogando-o no chão. Desilusão e amargura preenchem o seu coração, pois, pelo que parece, contaram-lhe uma grande mentira. O segundo homem também recebe um paraquedas, mas escutem só o que lhe é dito: coloque este paraquedas, pois a qualquer momento você terá que saltar deste avião e nós estamos a 25 mil pés de altura. Ele fica muito agradecido e coloca logo o paraquedas. Nem percebe o peso do objeto sobre seus ombros, muito menos se incomoda com o fato de não conseguir sentar-se direito, pois sua mente está consumida pelo pensamento do que vai acontecer se ele saltar sem o paraquedas. Vamos analisar o motivo e o resultado da experiência de cada um dos passageiros? O motivo do primeiro homem colocar o paraquedas foi apenas para melhorar a qualidade de sua vida. O resultado da experiência foi que ele sentiu vergonha diante dos outros passageiros. Ficou desiludido e bastante amargurado em relação àqueles que lhe deram paraquedas. Possivelmente nunca mais iria aceitar uma coisa daquelas novamente. O segundo homem colocou o paraquedas simplesmente para escapar do salto para a morte. E devido ao conhecimento do que aconteceria se saltasse despreparado, ele tem uma profunda alegria e paz no coração,
pois sabe que será salvo de uma morte certa e terrível. Tal conhecimento dá-lhe habilidade de suportar o escárnio dos outros passageiros, e sua atitude em relação a quem lhe ofereceu paraquedas é de profunda gratidão. Essa história parece muito simples, mas ela ilustra perfeitamente aquilo que nós estamos falando quando evangelizamos. O que normalmente dizemos para as pessoas quando as evangelizamos é: aceite o Senhor Jesus Cristo, Ele lhe dará amor, alegria, paz, realização pessoal e felicidade. Em outras palavras, Jesus vai melhorar a sua vida. Ele vai transformar a sua viagem. Dessa maneira, o pecador ele responde ao apelo de um modo experimental e coloca o Senhor Jesus para ser a propaganda e o marketing da sua vida, porque parece ser verdadeiro isso mesmo, como foi lhe dito, né? E o que vem sobre ele? Tentação, tribulação, perseguição é o peso. Os outros passageiros escarnecem dele. O que ele faz então? Arranca o Senhor Jesus e o lança fora. Ficou desiludido, pois prometeram paz, alegria, amor, realização e felicidade, e tudo que conseguiu foi provação e humilhação. Então ele passa a apontar sua amargura em direção àqueles que lhe deram as boas novas. Seu último estado é pior do que o seu primeiro. Agora o que eu quero dizer é que em vez de pregar que Jesus melhora a qualidade do voo, nós deveríamos estar alertando os passageiros que eles terão que pular do avião. Em outras palavras, nós precisamos dizer que está determinado ao homem morrer uma só vez e depois disso vir o julgamento, Hebreus 9:27. Então, quando o pecador entender as terríveis consequências por quebrar a lei de Deus, ele correrá para o Salvador a fim de escapar da ira vindoura. Queridos, passar pela lei é uma experiência necessária. A lei nos trouxe até Cristo. Gálatas 3, versículo 23 em diante diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Queridos, nós não podemos misturar a lei com a graça. A obra da cruz, ela é completa. O que Cristo fez na cruz é completa. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça livre. Precisamos sustentar a verdade de que a salvação é somente pela graça, somente pela fé, sem mistura alguma de obras ou méritos humanos. Mas não apenas a salvação, também a santificação é pela graça de Deus. O cristianismo não é a religião do esforço próprio. Recebemos todas as coisas de graça das mãos de Deus. Acrescentar à lei a graça é uma completa contradição. Elas não podem estar juntas nem conviver juntas. Se nós acrescentamos lei ao Evangelho, a graça imediatamente é anulada. A lei são nossas boas obras, tentando agradar a Deus. Mas a graça é a fé de que Deus já está contente conosco por causa da obra de Cristo. Se é pelas minhas obras, já não é mais por Cristo. Acrescentar o Evangelho à lei é a mesma coisa que você anular o sacrifício da cruz. Uma coisa que nós temos que entender, que nem tudo que reluz é ouro. É preciso dizer que nem tudo que é pregado em nome da graça é realmente o Evangelho da graça. Algumas pessoas usam a graça somente para justificar sua falta de compromisso com Deus, ou sua libertinagem no pecado. Isso definitivamente não é o Evangelho da graça pregado por Paulo. Como nós podemos perceber, se nós estamos recebendo realmente o Evangelho da graça, em primeiro lugar, o Evangelho da graça não destaca esforço humano. O Evangelho da graça não é pelas obras. O verdadeiro Evangelho mostra a nulidade dos méritos humanos e nos leva unicamente para Cristo. Porque na cruz, Jesus ele disse: está consumado. Queridos, você agora só tem que conservar aquilo que já foi feito na cruz por Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e amanhã nós vamos para o nosso 17º estudo, no nome de Jesus.